tudo esteja bem, em paz com você e com todas as pessoas que te são queridas. Eu sou a Ana, seja muito bem-vinda, muito bem-vinda a mais um ASMR em que eu vou te ajudar a relaxar, a ficar com soninho. E hoje eu trouxe um vídeo que foi muito pedido por vocês. Então já deixa o like aqui embaixo, porque no vídeo de hoje nós iremos ter uma conversa. Sabe aqueles vídeos em que eu fico falando, que é como se fosse aquela situação que me remete muito à infância, um momento de infância, quando a gente vai dormir na casa de alguém, de uma amiga, de um amigo, de um parente, e aí a gente fica até tarde conversando, sabe? A gente só quer ficar conversando. E sempre tem aquela pessoa que fica falando. E você quer escutar, mas daí você vai ficando tão cansado e a voz vai sendo tão relaxante que chega uma hora que você dorme, sabe essa situação? Então eu gosto de trazer essa conversa assim, com o somzinho da natureza lá no fundo. Consegue ouvir? Com o somzinho da chuva, que tá bem de leve agora, que é o ASMR da Mãe Natureza. Sonzinhos também da natureza, dos grilinhos, dos sapinhos, dando boas-vindas para todos os sons. E geralmente nessas situações, né, da infância que a gente tá nessas conversas, a gente fala baixinho, né, para não atrapalhar as outras pessoas também. E geralmente se você dorme e a outra pessoa tá falando, a pessoa fica braba, né, fica sentida. Mas eu quero mais é que você relaxe mesmo, muito. Se der soninho, que você se permita descansar. E amanhã você volta da onde você parou pra gente continuar nossa conversa até você conseguir chegar no final. Aí me conta nos comentários quantas vezes você teve que assistir pra chegar no final.
conversa de hoje quero contar um pouco mais para vocês sobre como tem sido essa experiência de viajar durante tanto tempo. Faz 8 meses que a gente tá viajando, que nós estamos fora do país. Eu e o Diego, a gente tá numa peregrinação aqui pela Ásia e foram já 6 países durante esses 8 meses, todos aqui na Ásia. E eu queria compartilhar mais com vocês, porque tem muita gente que acompanha, tem curiosidade, vocês me mandam mensagem, mandam comentários também, pedindo para eu compartilhar mais. Sempre que eu tô nas lives, vocês pedem para eu falar um pouquinho sobre esses assuntos. Então eu resolvi fazer esse vídeo para contar mais, compartilhar mais e quem sabe inspirar vocês também nas suas viagens, nas suas jornadas. É a segunda vez que a gente tá vindo aqui pra Ásia. Da primeira vez a gente veio pra morar já. Da primeira vez que a gente veio, que foi quando a gente morou na Índia. E depois a gente passou uma temporada também na Tailândia. Isso tinha acontecido em 2016, a gente veio em 2015, ficou até 2016. E desde que a gente voltou pro Brasil, a gente já sabia que a gente queria voltar pra Ásia e ficar mais um tempo, né? E quando era lá por 2019, foi quando a gente decidiu que a gente ia. A gente começou a se programar, a se preparar, né? E aí veio 2020 e sem chance, né, de viajar. E durante todo esse período de pandemia a gente ficou, né? Não só sonhando, como a gente também ficou se preparando, fazendo as aulas de inglês, estudando. Todo esse preparo foi acontecendo, né? A gente vai sonhando, visualizando essa viagem acontecendo. E aí, quando chegou mais ou menos em novembro de 2021, que foi quando a gente já estava vacinado com as 2 doses, as fronteiras estavam abrindo e a pandemia estava com os números bem baixos, né? A gente decidiu então que a gente ia viajar no começo de 2022, no começo desse ano. E a gente comprou uma passagem só de vinda, né? Só de ida. Porque a gente sentiu assim de abraçar mesmo as incertezas e tudo desconhecido, né? Que essa experiência poderia nos trazer. Mas a gente sabia que a gente queria principalmente voltar pra Índia, passar um tempo lá, né, no ashram, onde a gente já tinha morado da outra vez, e que a gente queria conhecer outros países também, aqui na Ásia. Então foi assim que aconteceu essa primeira decisão.
primeiro país que a gente foi visitar foi as Maldivas. A gente nunca tinha pensado, nunca tinha passado pela nossa cabeça visitar Maldivas. Para mim parecia algo muito distante, muito fora da minha realidade. Não tinha, né, nenhum interesse. Mas aí quando a gente foi pesquisar pelas passagens para ir para a Índia, as Maldivas são muito perto ali da Índia. Não sei se vocês têm imagem do mapa, né? Mas as Maldivas são bem perto da Índia. E aí a gente achou duas opções para fazer escala. Uma opção, a mais em conta, era para fazer uma escala em Chicago. Então a gente ia para os Estados Unidos para depois ir para a Índia. Ia totalizar 60 horas de viagem. E em Chicago ia estar 7 graus negativo, então ia estar muito frio. Ou a segunda opção, mais em conta, assim, dentro do que a gente estava procurando, era fazer uma parada nas Maldivas. Ia totalizar 25 horas de viagem e calor, né? Praia, ilha paradisíaca, e ficou fácil. A gente decidiu, vamos parar nas Maldivas, né? E era pra ser uma viagem era pra ser só uma escala, então era pra ser só 5 dias nas Maldivas. Esse era o nosso plano, e daí a gente ia pra Índia. Tava tudo certo já, né? E foi super gostoso, né? Nesse comecinho da viagem lá nas Maldivas, a gente ficou numa ilha, que é uma ilha habitada por locais. Existem muitas ilhas lá nas Maldivas, não são todas que são habitadas, e muitas ilhas são só de resort. Geralmente quando a gente vê os famosos que vão para as Maldivas e tudo mais, eles estão ficando nessas ilhas que são só de resort, então não tem esse contato com a realidade mesmo do país. E a gente queria sentir mais, ver como é que é mesmo as Maldivas. Então a gente ficou nessa ilha que é habitada. Então os hotéis, eles são de locais mesmo, né? Não é um resort 5 estrelas, mas são hotéis bons também. E muito, muito mais em conta, mais acessível do que a gente imaginava que era, né? A gente tem essa visão assim, mas eu fiquei impressionada como pode ser mais em conta do que, por exemplo, uma viagem para Europa ou para os Estados Unidos. Então, se você sonha em ir para as Maldivas, não é tão fora da realidade quanto parece. Pode ser mais acessível. E aí, claro, né? Se você vai pra ficar os 5 dias, igual era o que a gente tava planejando. Mas aí o que aconteceu? Lembra que eu falei que a gente tava bem no período de baixa da pandemia, quando a gente comprou as passagens e quando a gente decidiu que a gente ia viajar? Pois bem, quando a gente foi de fato viajar, foi bem quando deu aquele pico em fevereiro. Então, por exemplo, quando a gente comprou as passagens, dava uma média de casos da Covid de 200 casos assim por dia no Brasil inteiro. Então tava muito baixa. E quando deu esse pico, foi para um ápice de uma média de 50 mil casos. Então foi aquela onda enorme que teve em fevereiro, que a gente não imaginava que ia acontecer. E aconteceu bem quando a gente tava nessa viagem.
dias nas Maldivas. A gente fez o teste do Covid antes de viajar, deu negativo, tudo certinho. Quando a gente tava na véspera pra ir pra Índia, a gente tinha que fazer um outro teste pra poder sair do país. E aí quando a gente tava voltando pro hotel, no final do dia, que a gente tinha passado o dia na praia e tudo mais, o gerente tava esperando a gente do lado de fora. Aí ele sentou e falou: ah, preciso conversar com vocês. Aí a gente ficou meio assim. Aí ele falou: então, o teste que vocês fizeram, o do Diego, deu positivo. O Diego tá com Covid. E aí a gente ficou: meu Deus, como assim? Não vai dar pra viajar. Então o Diego testou positivo e eu testei negativo. Aí, por exemplo, eu poderia, né, sair do país e viajar, mas o Diego teria que ficar em quarentena durante pelo menos mais 10 dias. E aí a gente ficou meio que desnorteado, porque a gente realmente não esperava que isso acontecesse. A gente se cuidou bastante, mas mesmo assim a gente não sabe como que a gente acabou pegando o Covid. Tava muito... foi uma viagem muito longa e tava muito no ápice, né? No fim, a gente teve que ficar em quarentena porque como a gente tava junto, né? Era só uma questão de tempo também pra eu testar positivo. E eu falo sorrindo agora, mas na época foi muito desafiador porque a gente acabou perdendo a passagem que tinha pra ir pra Índia. Então aquela ideia de economizar na passagem, né, que eram as passagens mais em conta, já foram por água abaixo. E a gente teve que ficar em quarentena naquele hotel que a gente tava lá na ilha. Então uma viagem que era pra ser 5 dias acabou virando mais de 20 dias, porque daí o Diego testou positivo, tinha que ficar 10 dias em quarentena, e eu testei positivo depois, então começa a contar de novo os meus dias de quarentena. E enfim,
não sei se vocês conhecem, mas VPN é tipo um aplicativo que você pode baixar no seu celular ou instalar no seu computador, que ele consegue criar como se fosse uma proteção no seu IP, na sua navegação, e também você consegue trocar o país que você está navegando. Então é como se você estivesse navegando de um outro país, acessando a internet a partir de outro país. E aí assim a gente conseguiu acessar todos os filmes, as séries que a gente queria, para trazer um pouquinho mais de conforto, né, nesse período que a gente estava lá em isolamento. Até indico muito para vocês que vocês usem VPN, gente, não só para quem viaja e quer ter esse acesso aos conteúdos que são bloqueados às vezes em outros países, mas também porque depois disso eu comecei a usar para praticamente tudo, porque ele te traz muita segurança. Tipo, agora eu tô viajando e eu fico usando esses Wi-Fis que são públicos em vários lugares, e a gente nunca sabe como que é a segurança desses Wi-Fis. Normalmente não é uma rede protegida, então quando a gente usa o VPN a gente tem uma segurança a mais, porque ele garante a nossa privacidade, sabe? Ninguém consegue espionar a gente a partir dessas redes que não são seguras. E eu ainda descobri que as coisas são mais baratas dependendo do país que você acessa. É muito louco isso. Então, por exemplo, esses dias eu queria comprar um e-book, e esse e-book ele não estava disponível aqui na Indonésia, que é o país que eu tô agora. Aí eu mudei para os Estados Unidos para ver se tava. Aí nos Estados Unidos o e-book tava por $35, que eu achei caro para um e-book. Aí eu mudei para o Brasil e tava por R$ 9,90. Tipo, olha a diferença. Então, cada país tem valores diferentes e vale muito a pena você ter esse VPN, porque daí vocês conseguem explorar até preço de passagem, essas coisas assim de compras online. Tudo pode ser diferente dependendo do país que você acessa, e aí dá pra economizar bastante. Atualmente eu tô usando um VPN que se chama Surfshark. Eu até tenho um cupom de desconto se vocês quiserem usar, que eu vou deixar aqui na descrição. Vou pedir pro Di colocar aqui na tela também, que eles estão dando 83% de desconto. Então é um desconto enorme pra assinatura, e vocês ainda ganham 3 meses grátis. E tem 30 dias de garantia pra vocês testarem, que vocês podem receber o reembolso se vocês não gostarem. Mas eu tenho certeza que vocês vão gostar, porque agora eu uso pra tudo, sabe? Eu vou acessar o banco, eu ligo o VPN, vou buscar pra fazer algum tipo de compra, eu ligo o VPN, vou trabalhar num café, em algum lugar que tem Wi-Fi público, ligo o VPN. Pra tudo eu tô usando assim, porque é ótimo, além de, né, quando eu quero assistir filmes, séries, acessar as plataformas de streaming, o VPN ajuda bastante. Então eu vou deixar todas as informações aqui embaixo pra vocês fazerem o download do VPN da Surfshark. Sério, gente, é algo tão simples, mas que mudou minha vida. Eu vou até mostrar pra vocês como que funciona. É bem simples. Eu tenho aplicativo no celular e nos notebooks também. Então, vou gravar minha tela, vou colocar aqui pra vocês verem. É super simples. É só você abrir o aplicativo, né? Colocar todo o seu cadastro, seus dados. Aí quando você abre, aparece que você tá desprotegido. E você pode tanto, ele já mostra qual que é o seu IP, mostra que toda a nossa atividade online está visível, a nossa localização,
selecionar um país. Então, por exemplo, igual eu falei pra vocês, olhar preço, ou você tá fora do seu país, né? Você tá fora do Brasil, mas quer acessar sites do Brasil, quer acessar contas do Brasil que não funcionam no exterior. Você conecta o meu, por exemplo, ele tá como favorito. Aí você é só clicar, ele vai muito rápido, ó. Pronto, tô protegida. Aparece certinho ali, ó, a minha localização real, que a minha atividade agora tá toda criptografada, e o endereço de IP que ele tá criando como uma privacidade. E aí, a partir disso, pronto, eu já tô protegida. Aí eu me sinto segura para acessar sites de banco, para fazer as pesquisas de preço, para acessar as minhas contas nas plataformas de streaming. Então, sério, gente, aproveitem que a Surfshark tá com essa condição super boa com cupom e nesse link que eu deixei aqui embaixo, porque eu tenho certeza que vai fazer muita diferença pra vocês. Aí, depois desse tempo em que a gente ficou, né, lá nas Maldivas em isolamento, lidando, né, radicalmente com essas incertezas, porque daí a gente perdeu nossa passagem pra Índia, aí deu um rolo que a gente não conseguia nosso teste negativo, e a gente não podia entrar na Índia sem o teste negativo, aí a gente, mó confusão. Aí finalmente, depois de vários dias, a gente conseguiu testar negativo pra conseguir seguir a nossa viagem. Aí na véspera, assim, foi assim, a gente testou negativo e a gente foi direto comprar uma passagem pra Índia pro dia seguinte. Aí a gente já comprou a passagem pro dia seguinte e fomos pra Índia, direto pra Rishikesh e pro Ashram, que é o mesmo ashram que a gente já tinha morado e que a gente fez seva, né? Seva é como um serviço voluntário espiritual, eles chamam, né? Que é devocional. Então a gente já tinha, né, feito esse trabalho 6 anos atrás, quando a gente foi morar na Índia da primeira vez, e dessa vez a gente resolveu voltar. A gente todos esses anos continuou, né, fazendo esses serviços à distância, mas a gente queria voltar para ter essa experiência de estar de volta lá, num lugar que fica bem às margens do rio Ganges, bem perto do lugar onde é a nascente do Ganges. Então lá é super limpo, a gente chama de Mãe Ganga lá, que o rio, né, vocês devem saber, ele é considerado um rio sagrado e é considerado uma divindade, uma deusa. E essa deusa é uma energia da Mãe Divina, sabe? Então tem uma energia super especial, é um lugar de peregrinação muito ancestral lá na Índia. E foi maravilhoso estar de volta lá, né? Claro que teve muitos desafios também, sempre tem os altos e baixos, mas foi maravilhoso poder voltar. E aí a gente teve esse contato de volta com a Sadvi, que eu até já fiz live com ela aqui, com o Swamid, né, que é o Swami lá do Ashram, líder espiritual do Ashram. E a gente
interessante de fazer esse serviço lá, né? Como uma forma também de retribuir a esse povo que tem tanta sabedoria, né? Tem essa cultura tão linda que a gente aprende, aplica e propaga. E essa é uma forma da gente retribuir as raízes e ao mesmo tempo a gente também se nutrir mais lá nessas raízes, né? Direto na origem, lá é a capital mundial do yoga, porque acreditam que foi lá que o yoga nasceu. Eles acreditam que o yoga foi criado por Shiva. Então é lá que tem aquela estátua do Shiva bem grandona, que é bem famosa também. Muita gente já viu essa foto. E por essa razão é um lugar muito sagrado lá na Índia. E tem uma energia muito especial, sabe? Foi muito especial poder ter essa experiência de volta, de estar bebendo direto da fonte, né? Lá é como se fosse um polo de autoconhecimento, de espiritualidade, de meditação. Então, tudo meio que gira em torno disso lá. E como, né, tava ainda muito recente da pandemia quando a gente chegou, foi uma experiência muito diferente da primeira vez que a gente foi. Porque da primeira vez que a gente foi, a gente teve contato com pessoas de todo mundo. Lá é tipo um polo internacional mesmo, né? Por ser a capital mundial do yoga. É um polo em que tem pessoas do mundo todo que estão nesse mesmo propósito da paz, do equilíbrio, da harmonia. E dessa vez tinha muito menos pessoas de fora. Era muito mais um contato com pessoas indianas mesmo, sabe? Foi uma experiência bem mais indiana do que da outra vez. Da outra vez foi uma experiência bem internacional, sabe? Da gente sentir como é ser filho da humanidade, sabe? Foi uma experiência muito de somos todos um como humanidade. E dessa vez foi uma experiência muito de conhecer mais profundamente ainda as origens, as raízes, as tradições. Aí a gente fez também a nossa formação em yoga lá como professores de yoga e foi muito especial também poder ter essa experiência de aprender direto na raiz, né, na capital mundial do yoga, com professoras muito, muito experientes, que são gurus mesmo, assim, né? Então, eu diria que foi o ponto alto desse tempo que a gente passou lá na Índia. E nossa, gente, foi muito puxado. Ao mesmo tempo foi puxado, porque além de fazer o curso, né, diferente da outra vez que a gente estava completamente dedicado, dessa vez eu trouxe, né, a gente trouxe o nosso trabalho junto com a gente. Então a gente continuou com os nossos cursos, né, a gente continuou criando os conteúdos aqui pro canal e toda a parte de administração também, né, da nossa empresa, das nossas coisas. Então acabava que ficava super puxado equilibrar com o curso que a gente estava fazendo, com o serviço que a gente também estava prestando lá, né, o trabalho que a gente estava fazendo, e
também com o nosso trabalho, né? Mas foi uma experiência, eu sempre digo, né? Como se fosse um intensivão da existência. E eu sinto que eu ainda tô processando tudo o que significou e tudo que tá significando ainda essa viagem. Porque da outra vez eu já senti isso, que a gente, que tinham coisas que às vezes em momentos de meditação, né, em momentos das minhas práticas, eu mergulhava assim dentro de mim e buscava por respostas, buscava por sentido, buscava por explicações, mas era como se eu precisasse viver toda uma experiência para que eu pudesse ter aquela compreensão, para que eu pudesse ter aquela sabedoria, né? Porque a sabedoria, ela não vem de um lugar racional apenas, ela vem de um lugar de você vivenciar, de você experienciar e de você integrar esse conhecimento a partir da experiência com a sua inteligência, né? Com o seu racional. Da outra vez tiveram coisas que eu só fui entender 2 anos depois, sabe? Depois que eu já tinha vivido todas as experiências de ir e voltar e viver as outras coisas na minha vida. E aí eu falava, nossa, aquilo que eu tinha meditado aquela vez, lá atrás, agora tá fazendo sentido, sabe? Era como se viesse um lacinho e fechasse assim com uma chave de ouro aquele processo. E eu gosto de compartilhar isso com vocês também, porque eu sinto que a gente vive num tempo em que a gente quer as coisas muito imediatas, né? A gente tá num tempo muito imediatista, a gente quer resolver tudo no mesmo dia, né? Quer tomar uma pílula mágica e ter todas as compreensões, todas as respostas. E tem muita coisa que leva tempo pra gente processar, pra gente compreender, pra gente ter toda a visão da experiência. E então, confiem assim no processo de vocês, confiem que aos poucos a vida vai revelando a sabedoria por trás, né? O aprendizado que tem por trás. E eu sinto que eu tô muito processando ainda, né? Porque eu ainda tô vivendo tudo isso. A gente passou 4 meses lá na Índia, que foi super intenso, nossa. Porque assim que a gente terminou o curso, na semana seguinte a gente já começou a dar aulas, né? Como voluntários lá no ashram, aulas abertas. E porque é muito louco da gente pensar, mas vocês acreditam que tem mais pessoas fazendo yoga fora da Índia do que dentro da própria Índia, do que os indianos? E por isso que eu acho tão importante ter esse trabalho de retribuir, né? Porque esse conhecimento as pessoas ao redor do mundo estão se beneficiando, mas as pessoas dentro da própria Índia não têm acesso. Por causa de toda essa questão, assim, do sistema de castas, né? Que apesar dele não ser mais... como é que eu posso dizer? Ele não é algo legalizado na Índia, mas é algo cultural, é algo que permanece, assim, na cultura, na estrutura de como a sociedade deles funciona. E o yoga, ele era um conhecimento que estava restrito aos níveis mais elevados da sociedade, né? Que são esses brahmanes que eles chamam, né? Que são esses sacerdotes, que são essas pessoas
que tinha um papel mais espiritual assim na sociedade, e as outras camadas da sociedade não tinham acesso. E por mais que isso tenha se democratizado mais, hoje em dia, ainda assim, não chega, sabe? E é louco, às vezes, até as pessoas que eram de castas que são consideradas lá na Índia mais inferiores, assim, elas iam às vezes nas aulas, mas elas ficavam só assistindo. Por mais que eu falasse, né, vem participar, vem fazer. Primeiro que elas não falavam inglês, né, mas tinha ali eu sempre pedia para as pessoas que falavam para traduzir, para chamar, mas essas pessoas, elas ainda não se sentem confortáveis para ocupar esses espaços, sabe? É bem louco da gente pensar. Mas mesmo assim, tem muita transformação acontecendo, sabe? Tem várias camadas que já estão acessando, cada vez mais está democratizando, e é legal assim ver como é que isso funciona. E não só essa parte do próprio yoga, né, mas a gente trabalhou bastante também nos projetos sociais mesmo que o Ashram tem. Então tem um projeto muito forte de empoderamento feminino, tanto de geração de renda, educação para as mulheres e meninas, até defesa pessoal, né? Um projeto gigantesco que eles têm em parceria com a ONU até. Então é bem legal fazer parte de projetos dessa forma, apesar de ter sido muito puxado, de ter sido assim bem puxado mesmo, e de eu ter ficado doente no meio do processo, né, e tudo mais. Mas eu sinto que ainda tô processando tudo que aconteceu lá na Índia. E foi um período que foi realmente só isso, porque a gente só ficou lá em Rishikesh e nas redondezas ali. A gente não foi em nenhum outro lugar, a gente não fez nenhuma outra viagem, visita, nem nada. Foi bem morar mesmo no ashram e ter uma rotina e dia a dia, nada de turismo. Durante esses 4 meses. E aí a gente foi também pro Nepal no meio, porque a gente precisava renovar o nosso visto. E o visto, e daí precisa sair do país para depois conseguir voltar. E eu passei mal bem na viagem também, indo pro Nepal, foi bem difícil. Mas o Nepal é um país também que é uma cultura parecida com a da Índia, mas é outra cultura, sabe? É diferente. Lá o Namastê é mais forte ainda do que lá em Rishikesh, né? Lá em Rishikesh a saudação, tem bastante gente que fala Namastê também, mas tem muita gente que fala Hariom, diz Krishna, de Gangue, que são saudações diferentes. E lá no Nepal é Namastê, é sempre Namastê, Namastê. Então é gostoso assim, né? Ter essa experiência. E a gente ficou só em Katmandu também dessa vez, até porque eu tava doente e foi só bem rapidinho que a gente ficou. Foram acho que uma semana, 5 dias que a gente ficou lá. E vale bem a pena também quem tem essa vontade de conhecer países diferentes, né? Da outra vez que a gente foi pro Nepal, a gente fez o trekking, que a gente subiu no irmãozinho do Everest, que é Annapurna.
o nome. E é uma montanha que é maior do que todas as montanhas do Brasil, né? E a gente foi subindo, não tinha nenhum preparo. Então, se vocês forem fazer trekking, se preparem. E lá é muito forte o budismo, diferente da Índia, que é o hinduísmo, que é muito forte e que abraça um pouco o budismo lá, né? Eles consideram lá na Índia que o budismo faz parte do hinduísmo. Mas no Nepal é tipo budismo muito forte. Então a gente vivenciou bem os templos lá. Todo dia a gente tá indo num templo. É muito lindo. É aquele lugar que tem várias bandeirinhas coloridas, sabe? Cada uma dessas bandeiras tem inscrições que são mantras. E eles acreditam que quando bate o vento nas bandeiras, esses mantras estão sendo emanados através do vento por todo o espaço. E eles têm muitas bandeirinhas. E realmente dá pra sentir essa energia. É muito lindo quando você sobe no alto da montanha, que tem lá o templo e as bandeiras. E aí tem diferentes templos lá também. Eu recomendo bastante o Nepal, acho bem gostoso lá. Apesar de ter uma estrutura, ter bem menos estrutura assim, é um lugar que pra quem é aventureiro vale a pena conhecer. E principalmente pra quem tem pra quem gosta do budismo, pra quem gosta de montanha, natureza, é um lugar bem lindo. E claro, né, Katmandu, capital, é meio caótica, mas é um caos gostoso também de experienciar. E nossa, gente, tô vendo aqui que eu tô falando e ainda tô no começo da viagem praticamente, porque depois disso a gente ainda foi pro Vietnã. Depois do Vietnã a gente veio pra Indonésia. Aí depois da Indonésia a gente foi pra Malásia e agora a gente voltou pra Indonésia. Então tem muito assunto ainda pra
experiência mais dessa sensação dessa vida nômade, sabe? De estar nessa peregrinação mesmo, indo nesses lugares sagrados, nessas culturas ancestrais, e nessa jornada de querer conhecer essas diferentes culturas que me inspiram tanto a descobrir novas formas de viver, de povos que buscam viver com mais harmonia, com mais consciência. Claro que, como eu estava explicando lá na Índia, não é toda a população que busca viver dessa maneira, mas existe essa sabedoria ancestral que nasceu nesses lugares, né? Que é muito desses lugares, e que eu sinto algo muito especial em poder estar tendo acesso a conhecer e vivenciar e sentir a experiência, né? A energia de estar nesses lugares. E também eu sinto que é um processo de eu aprender a ser a minha própria morada, sabe? Em habitar a mim mesma e de encontrar esse conforto e aconchego do lar dentro de mim mesma. Esse tem sido, acho que o principal aprendizado, além do desapego, né? O desapego a estar, né, naquela zona de conforto que eu tava lá no Brasil, de ter o nosso estúdio, de ter todos os nossos equipamentos, todos os nossos instrumentos, toda a nossa cultura, nossa família, nossos amigos. E agora é muito essa sensação de abertura para conhecer o desconhecido, para lidar, né, com o que vier, porque eu comentei só um pouquinho, mas são muitos altos e baixos, de coisas que saem do esperado, de aprender mesmo que tem muita coisa que a gente não tem controle, e como se manter no eixo, mesmo quando todas as coisas saem do nosso controle, né? Como focar naquilo que eu sou capaz de controlar, né? Então tá sendo um aprendizado muito, muito profundo pra mim. Eu até compartilho pouco porque eu ainda tô vivendo isso, né? Eu sinto que ainda tô processando isso ainda. E como eu comentei mais no começo do vídeo, eu tenho me dado esse tempo, né? Não quero acelerar as compreensões, acelerar os insights, porque eu sei que não tem como isso acontecer. Tudo vem no tempo certo. E essas mudanças de consciência, essas compreensões, esses ensinamentos da vida também vêm com o tempo, né? E eu sou muito grata por poder ter vocês aí do outro lado também, com quem eu posso compartilhar, com quem vocês que estão sempre me mandando energias positivas, que a gente tá sempre interagindo. É bem legal poder trazer vocês junto comigo, mesmo estando tão longe, poder continuar fazendo os vídeos. Como vocês percebem, muda muito a forma de produção, porque agora a gente não tem mais o estúdio e todos os equipamentos, mas a gente
desejo que vocês vejam esse vídeo como uma forma também de se inspirarem para viverem aquilo que vocês sonham viver, aquilo que vocês gostariam de materializar na vida de vocês. E como eu comentei lá no começo, né, a gente queria ter ido muito antes, tá vivendo isso muito antes, mas a vida, né, leva um tempo até a gente conseguir até as coisas materializarem na nossa vida. Mas tem sido uma experiência muito linda de ver aquilo que eu sonhei um dia ser realidade, às vezes de formas surpreendentes, inesperadas, às vezes até parecem ser coisas meio milagrosas, sincrônicas. Então, que esse vídeo possa ser uma inspiração para vocês sonharem, para vocês visualizarem o que vocês querem para a vida de vocês e também para vocês planejarem, sabe? Não fica só no plano da mentalização, da visualização, também criar um plano, se preparar. Igual eu disse, se você quer viajar para fora do país, começar a estudar inglês, sabe? Começar a se preparar, começar a fazer as suas economias, todas essas coisinhas. Às vezes pode levar, igual a gente levou vários anos até a gente conseguir estar vivendo isso daqui, mas é possível, sabe? É possível. Então era isso, mandando sempre muito amor, muito carinho pra vocês aí do outro lado. Desejo uma